Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Empreende Brasil Club. Eu sou Ellen Lourenço, para quem não me conhece, host desse episódio em especial. E eu estou aqui com dois empreendedores, um que veio diretamente lá de Natal e um, gente, que raridade, é manezinho aqui da ilha. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a história, a trajetória, os altos e baixos da vida do empreendedor com esses dois aqui, que inclusive, gente, conheci hoje. Ele acabou de chegar de Natal, um pouquinho que eu falei, esse episódio vai ser cantado, tá? Pegue aí. Eu estou aqui com eles, o papo é com o André, que é idealizador, criador da VectaX. Ele melhor do que ninguém para falar da própria empresa, né, gente? Calma aí, segura, senta a bunda, se inscreve nesse canal que logo logo a gente vai entregar para vocês tudo sobre eles. E comigo aqui também, que é Manezinho da Ilha, gente, Ricardo, e nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre assim, altos e baixos da vida do empreendedor, né? Então, primeiramente, sejam bem-vindos a esse episódio. Para mim é uma honra, uma satisfação poder conhecer aqui de forma ao vivo e a cores com essa galera junto com quem está nos assistindo, um pouquinho da história de vocês, né? Porque de fato conhecemos hoje, né? Então, muito prazer. Seja bem-vindo à mesa do Empreende Brasil, esse episódio aqui que eu tenho certeza que promete. Eu gostaria de começar pelo começo, tá? Temos dois convidados aqui e quero conhecer os dois, né? Então vamos começar pelo nosso manezinho, porque a gente está na ilha, né? Vamos deixar eles falar primeiro, né? Que eu acho que fica melhor assim, né? Então, assim, Ricardo, conta um pouquinho para nós, quem é você? Eu sempre falo assim que por trás de um CNPJ existe uma pessoa e eu queria conhecer essa pessoa. Claro, vamos lá então. Tem algumas histórias aqui para contar hoje. Ê, coisa boa! Eu tenho 35 anos e empreendo desde sempre, né? Eu tive carteira assinada por 30 dias. Eu acho que nem chegou a dar 30 dias. Vai ter a carteira de trabalho. Tem a carteira de trabalho, mas já no primeiro emprego já surgiu uma oportunidade, eu agarrei essa oportunidade e vim trilhando esse caminho desde lá de, botar aí 2005, 2004. Comecei na parte de eventos, trabalhei muito tempo nessa área. Olha, Inclusive, já fiz vários tá em eventos. casa, então. Já fiz eventos aqui também, Que massa. mas sempre muito atrelado ao marketing digital. Porque em 2007, ali 2006, quando a gente começou nessa parte de eventos, bem no início mesmo, vendendo ingresso, fazendo divulgação, aquela questão de lista, e aí foi evoluindo até chegar na realização dos eventos. E lá em 2007, o marketing digital era muito novo. Basicamente, a gente tinha o Facebook, Instagram nem existia ainda, Nem era marketing digital. nem era Era marketing só digital, era só Facebook. Só que a partir da divulgação dos eventos surgiu uma necessidade de todo mundo perguntar, tá, mas eu vi que o pessoal tá fazendo uma promoção ali na página do Facebook, eu quero fazer pro meu evento também, e ninguém fazia isso. Daí eu falei, opa, tem uma oportunidade aqui. Então eu comecei a criar essas ações Hum, de marketing digital para eventos. que Só que daí com isso foi surgindo outros clientes, porque quem fazia o evento, às vezes tinha uma loja, tinha outras empresas. E aí eu comecei a desenvolver um produto ali em cima disso. Em 2010, daí eu fiz a primeira pós de marketing digital que eu encontrei, porque não tinha nada, né? Era muito difícil achar algo nessa área, a gente ia aprendendo ali no dia a dia, e aí com isso a gente foi desenvolvendo outros produtos. E eu fui nesse caminho entre os eventos e o marketing digital, mais ou menos até 2015. E cheguei a ter, acho que na época, cerca de 120 clientes na parte do marketing digital, de todos os segmentos diferentes. Só que eu gostava muito do evento, ainda gosto. E aí eu tive que tomar uma decisão, porque essa divisão ali não estava dando muito certo. Daí eu vendi a minha parte do digital e fiquei focado nos eventos, mas não esqueci o digital. Eu continuei acompanhando que eu fazia essa parte ali das empresas. E aí a gente foi evoluindo, shows nacionais, internacionais, muitos eventos corporativos. isso aqui em Florianópolis. Florianópolis, até 2016, 17 em Florianópolis, de 2017 a 2023 é praticamente no Brasil todo. A gente realizou mais de 3.500 eventos Olha só. em todo o Brasil, a gente estava em 14 estados, a gente faturou ali cerca de 220 milhões de 2018 a 2023. Então chegamos a ter 235 colaboradores, toda a parte, e a gente era bem diferente nessa parte do evento, porque geralmente o produtor ele faz a entrega final, ele contrata vários fornecedores e ok, junta tudo isso, no final sai o evento. A gente veio num caminho um pouco diferente. A gente começou a tirar essa terceirização e começar a fazer isso de forma interna, porque dessa forma a gente conseguia entregar mais para o cliente. Sim. Eu vou dar um exemplo. A empresa de decoração. Beleza, a gente tem uma verba ali de 20 mil reais, nesse 20 mil reais pode ter 2 sofás, 3 cadeiras e 10 mesas. Beleza, só que se eu tenho decoração e nesse dia eu não tenho nenhum evento, eu levo 10 sofás, eu levo 15 mesas, porque o caminhão tá ali. Só que pro cliente é uma entrega muito maior e o custo é muito menor. Então a gente veio nessa verticalização que a gente chamava de entregar praticamente todos os eventos. A gente estava numa crescente muito grande.
né, nessa parte aí dos eventos. Legal. Aqui eu tô falando da parte boa, Sim. né? Só que é a história. A gente tá falando deu ruim, gente. Vamos lá, peraí. Deixa eu só entender aqui, tá, Ricardo? Já deu para entender o início do seu empreendedor. Gente, eu sempre falo que empreender tem 2 caminhos, ou por necessidade ou por oportunidade. Ou seja, se é um empreendedor por oportunidade, foi com o marketing digital, no sentido do que tínhamos de ferramenta, então deu para perceber que você foi evoluindo e sempre com essa visão e esse olhar para os eventos, né? Sim. Tá. Antes da gente desenvolver toda essa história, eu quero conhecer agora o André. Aí, Conte para nós, André, um pouquinho sobre esse seu início, esse CPF por trás desse CNPJ, esse seu começo, e considerando lá Natal, né? Que é outra cultura, outra pegada. Conta um Isso. pouquinho para nós esse seu início. que massa. Primeiro, um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Meu amigo Ricardo, a Ellen, pelo convite e tudo. Minha família já nasceu num berço empreendedor. Eu sou entre 7 irmãos, somos em 7 no total, né? Ei, tá igual lá em casa. E é tudo homem, enfim. E aí Tudo homem. tudo homem. Eu tenho um fato engraçado antes de entrar nisso. Somos em 7 irmãos e eu tenho 2 filhos, né? No total dos irmãos a gente tem 15 filhos e todos homens também. Ó, a genética. Engraçado. Olha, manda esses homens lá de Natal pra cá, tá? Porque tem alguns estados no Brasil que, meu Deus, é 30 mulheres para um homem. Agora a gente vai entendendo aí, fica só desequilibrado. Exato. E meu pai era feirante. Então a gente nasceu naquele berço de feira livre em Civi. Feira no Grito, já ouviu falar? Olha a cerola, R$1. Feira no Grito, desse jeito. E a minha essência ali eu fui criado naquele ambiente e meu pai sempre foi um cara que disse assim, se vira, moleque, se vira, vai vender alguma coisa, e eu nunca tive minha carteira assinada. Olha Então, sempre eu trabalhei me virando, empreendendo. Então, a minha primeira experiência empreendedora foi com 8 anos de idade, onde sobrava as vagens de feijão ali, as cascas do feijão. E eu disse, pai, o que é que o senhor faz com isso? Não faço nada não, tem uma pessoa que compra ali embaixo o saco do feijão, compra por quanto? Por R$2. E aí começou, eu disse, pô, vou levar para lá, compro por 2. Eu ia deixar o almoço do meu pai nessa época, eu disse, cara, já sei onde é que eu vou ganhar dinheiro. E dali foi vendendo picolé, entregando panfleto em sinal, o que você imaginar. E aí eu comecei como garçom, né, foi o meu primeiro emprego informal, que eu não trabalhei tipo carteira assinada, o cara não queria assinar a carteira, ainda bem. E aí, depois disso, quando eu saí de lá, eu fui pro meu primeiro negócio, né? Eu fui empreender com meu irmão, e aí meu irmão me chamou, ele também era garçom, e ele disse assim, André, cara, eu vou montar um negócio, tal, vamos fazer comigo, tal, você é muito bom em vendas, comunicação, fica ali na parte da cozinha, fazendo as pizzas, pastel, tá, que é uma pizzaria e pastelaria. E aí a gente abriu e 10 meses a gente quebrou. E aí eu me lembro como fosse hoje, foi minha primeira quebrada. O caminhão levando as coisas e eu disse assim, caraca, bicho, não faltou vontade, faltou conhecimento. E aí já é uma dica, né, para muitos empreendedores, às vezes a gente tem muita vontade, mas falta o conhecimento. E aí eu fui me formar, eu acredito que uma das melhores escolas de negócio que existe, que é o Sebrae, que era gratuito. Isso é uma indicação da minha esposa, né? Qual eu sou casado há 16 anos. Ela disse, pô, você era para ter estudado. Aí eu fui para o Sebrae, tinha curso gratuito, plano de negócio, marketing, vendas. E eu me capacitei um pouco, voltei para o mercado, pedi para voltar para essa empresa que eu estava. O dono me recebeu de volta, mas eu fui com a meta. Eu disse, cara, em 1 ano eu vou botar de novo o negócio. E aí, em 1 ano eu abri novamente, aí abri com outra visão de negócio, com tecnologia, com software, na época, né, 2009. Nossa. Eu empreendi muito cedo, então esse meu primeiro negócio foi com 21 anos, o segundo que eu botei, meu mês foi 2 anos depois, foi com 22. E aí eu fiquei 5 anos aí aberto, né, com essa empresa. Aí foi quando eu quebrei CPF e CNPJ. Você falou, qual o CPF por trás do CNPJ? Cara, eu quebrei os 2 nesse dia. Assim, Pô, tem muito deu ruim aqui, vai ter que descascar daqui a essas pouco a gente bombas começa. aqui. E aí, no final, para a gente falar um pouco mais para frente, eu digo assim, hoje eu sou um empreendedor apaixonado por vendas, então foi por necessidade mesmo. Ou eu empreendia, ou eu não comia, eu não conseguia ter uma qualidade de vida que eu tanto sonhei para minha família, enfim.
Então, sempre teve esse radar da oportunidade ligado para o empreendedorismo. E aí foi quando hoje, né, depois de muita trajetória, né, depois de ter feito isso na parte de alimentação, eu quebrei, fui para uma empresa de marketing multinível, eu acredito que foi a minha escola em vendas. Eu trabalhei vendendo aqueles colchões ortopédicos e vidra, que a turma diz que é caro pra caramba. Falar. É exatamente Hoje, melhor faculdade que essa não tem. Não tem. Eu dizia assim, que eu entrava na casa de uma pessoa com uma bolsa gigante, que era a Maquete, que é lá em Natal, né, na região interiorana, chama que é Matulão. Era como se fosse um matulão. Quando eu chegava, o cliente dizia, o que é isso aí? Eu vim dormir aqui na sua casa. Tinha uns que riam. Esse é o famoso porta-porta, né? Com gosto. Cheguei e vim pra ficar. Isso, aí depois disso, no meio desse termo, dessa venda, né, porta a porta mesmo, vendendo esse colchão, no caso, que é o melhor colchão do mundo, né, eu conheci o diretor da Dale Carnegie, uma empresa de treinamento corporativo, que é uma das maiores do planeta, se não a maior. E aí eu conheci ele e quando eu vendi o produto para ele, ele disse, cara, você tem perfil de participar de um treinamento nosso. Aí do treinamento eu me apaixonei pela metodologia, fui para vendas nessa empresa, de vendas me tornei instrutor. E aí um cara que nasceu praticamente feira livre, estava dando treinamento de liderança para empresários, empreendedores de alta escala. Então, aí o cara, onde é que eu tô aqui? Então, eu comecei a dar treinamento, aí começou a pandemia. 2020, eu já estava uns 5 anos mais ou menos, andei o Carnegie, e aí foi o ponto de inflexão. Disse, cara, tô aqui, tá dando tudo certo, mas eu preciso de algo mais, que eu acredito que é o espírito do empreendedor. Eu não estava conseguindo empreender, colocar minhas ideias, colocar minha fome ali naquele negócio. Aí eu disse, cara, eu vou para outro negócio. Aí eu decidi ir pro marketing digital. Eu disse, cara, eu vou para esse aqui, para esse caminho, porque esse aqui tem liberdade geográfica, tem liberdade de escala, eu não preciso estar no físico, então acho que isso daqui é o negócio. E aí foi quando eu estava dando consultoria de vendas através de um marketing digital, o canal de marketing. Foi quando eu conheci meu sócio. E ele disse, cara, vamos fazer uma empresa de software, de ferramenta. E aí foi quando nasceu a VectaX. E hoje a gente tá aí com 42 pessoas na... VectaX. É isso, VectaX, igual X-Men, né? E aí... Eu arrisquei, tá? Arrisquei falar... E aí a gente tá com 42 pessoas hoje, mais de 3 mil CNPJs, né? Que são clientes da gente, junto com os nossos parceiros, mais de 180 parceiros que representam nossas marcas aí, e mais de 30 mil usuários que utilizam nossa ferramenta dia após dia para vender e atender pelo WhatsApp. Que massa. Meu Deus, gente do céu, eu não sei vocês, mas uma hora dessa eu já tava com papel e caneta na mão. E antes de eu desenrolar mais algumas perguntinhas aqui para ele, deixa eu falar uma coisa para você que tá nos assistindo. Não esquece de se inscrever no canal, tá, Beto? Porque eu sei que você vai ficar empolgado, vai embora e vai esquecer o mais importante para nós. Mas vamos lá. É muito interessante a história de vocês. Quero direcionar agora para o Ricardo. Dentro desse seu início, dessa sua trajetória, o que você acredita que foi um desafio que você enfrentou, que hoje, você olhando para trás, você acredita que foi fundamental para você estar onde você está hoje? Eu acredito que a resiliência, né? O empreendedor, hoje o empresário, ele não pode existir. Ele tem que ser aquela pessoa positiva mesmo, porque se não for isso, com a quantidade de problemas e dificuldades que tem no dia a dia, de todos os lados, ele não vence essa conta. Às vezes até a conta é emocional mesmo de passar por isso. Então, acho que ver o lado positivo das coisas é o primordial hoje para qualquer um que quer empreender. Se é uma pessoa negativa, ele vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Então, é melhor pensar que tá tudo certo, é assim mesmo, continua. Ou que vai dar certo, né? Tem aquela frase, né? Eu não sei como vai dar certo, mas eu sei que vai dar. Eu sei. E lá no fim a gente encontra essa solução. Eu acho que o empreendedor, ele tem muito disso. Ele vai encontrar diversos problemas no dia a dia dele, ele não sabe como resolver, mas ele vai levantar a cabeça e vai fazer. E lá no final ele viu, pô, deu certo. Mas por quê? Porque ele acreditou. Então, acreditar, eu acho que é o primeiro passo. Show. O André falou ali da parte do conhecimento, né? De estudar, especializar, isso é primordial. Isso é o meio óbvio, né? Porque às vezes a gente é bom na entrega, só que o empresário, ele tem uma série de coisas antes. Tem a parte da gestão, tem o financeiro, o planejamento, enfim, tem diversas coisas. E às vezes a pessoa que está na ponta não é essa pessoa. Então, ela tem que entender isso e trazer... Quando você acredita que essa percepção de ter resiliência na jornada era importante?
ambiente? Você já tinha isso? Era uma questão de Não, ambiente eu familiar? sempre tive isso comigo, né? Mas 2023, quando eu passei por esse grande problema, que eu faço, porque eu gosto de focar no positivo, não no negativo, né? Eu cheguei no auge lá, posso falar, em 2023, com esse grande faturamento, 235 colaboradores, e a empresa sofreu um golpe nesse ano, muito grande, e esse golpe, o desenrolar dele, obrigou a gente a encerrar as atividades. Não tinha, a gente ficou, basicamente, a justiça, né, que ela não é justa, enfim, ela é cega em alguns pontos, acabou com tudo isso. Então, tudo foi construído nesses últimos 18 anos, eu perdi basicamente uma semana. Nossa. E eu tive que recomeçar do zero. E não do zero, do bem negativo. Né? Do menos, né? Não, do muito menos. Menos. E a E aí os traumas, o É, input, né? muito, Toda a questão de... E a Até brinco assim com algumas pessoas, né, Ricardo? Para quem quebrou já, né? Então, não é nenhum. Muita gente diz, eu quebrei, não sei o que, com orgulho. Cara, quebrar dói. Dói, Não é um negócio simples, não. Como muita gente pensa que é um discurso de um coach, de um palestrante, não sei o que, quebrar dói. E quebrar do menos não é fundo do poço, é perto do inferno. Sim, Eu até digo assim, sim. porque você cava mais do que o Cava fundo mais. do poço, Sim. porque você fica negativo. E você negativado é um desespero. É muito difícil de vencer isso, porque contra toda essa pressão externa que existe ali, tu tem que encontrar forças para buscar um caminho. Isso. Porque às vezes tu fez tudo certo. A tua intenção era boa, tu tava com tudo organizado, mas às vezes fatores externos que não dependem de ti, Sim. te colocam numa situação que tu não tem como sair dali sozinho. Mesmo que tu consiga querer fazer, não tem como. Não tem como. Só que tu tem que encontrar um caminho para não desistir. Não vou dizer que foi fácil, foi extremamente difícil. Só que estar daí no ambiente certo, com as pessoas certas, foi o caminho para melhorar essa situação. E aí eu tive que buscar um outro caminho, porque gera esse trauma, não queria mais trabalhar nesse segmento, mas eu tinha essa questão do digital lá do passado. Então, essa questão da ambiência, né? Eu faço parte hoje do clube e isso ajudou muito, porque ali tu tá com pessoas que vão te ajudar, vão te levar para cima, e o meu objetivo sempre foi resolver problemas, buscar soluções. E hoje eu faço isso na parte do digital, mais voltado pro WhatsApp. Como eu posso ajudar um empresário a vender mais, a ter mais informações sobre o teu negócio, mais controle sobre o que está acontecendo a partir das ferramentas que tem hoje no mercado. Sim. Então a gente... Tá aí um ponto que você colocou que eu acho bem importante, eu também como uma empreendedora aí de uma jornada de mais de 10 anos, sobre ambiência, né? E você estar com as pessoas, o seu círculo, a média das pessoas. Então, aproveitando essa oportunidade para falar um pouquinho também sobre estar no clube, né? Estar no Empreende Brasil Club, fazer parte de um grupo de pessoas que vai te mostrar o simples fato que, cara, numa tragédia, num fracasso, é assim mesmo, continua, porque só nos fortalece. Sim. Então, a dor, ela tem o ponto positivo, né? Então, se eu vou numa academia porque eu quero ter músculos, eu vou sentir dor para que esses músculos cresçam. Então, não é muito diferente na nossa jornada empreendedora, né? Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, Ricardo, fala um pouquinho sobre como é a sua experiência de ter procurado essa ambiência em primeiro lugar e como é isso para você nessa jornada como empresário e empreendedor. Certo. Como tu falou ali antes, estar no ambiente certo, com as pessoas certas, faz toda a diferença. Porque às vezes a gente não vai atingir esses resultados estando em casa ou no ambiente errado. Então, aqui é um ambiente de empresários para empresários. Todo mundo passou por diversas dificuldades. Até agora eu não achei alguém que passou por um problema tão grande, mas beleza, tem vários problemas. Depois eu te conto minha história. Mas sempre tem uma história que a gente... E na verdade o problema é do tamanho que a gente dá, não é diminuindo. Exatamente. Mas a gente precisa ter esse pensamento positivo para conseguir sair, até para conseguir resolver tudo. E às vezes vai demorar um pouco, mas a gente vai resolver. Né, o André passou por isso e eu, e quantas pessoas já passaram por isso, né? Se a gente pegar os maiores milionários, bilionários do Brasil, eles quebraram 1, 2, 3, 10 vezes. São os maiores fracassados. E não foi uma quebradinha, foi uma quebradona. Então, mas por quê? Porque ele nunca desistiu, ele tem esse espírito empreendedor. Então, tá no clube, a gente tá nessa ambiência de pessoas que vão te levar para cima, vão te direcionar no negócio. E às vezes um problema que o outro passou, ele já resolveu de uma forma, às vezes está passando pelo mesmo problema. Ele fala, olha, não tinha pensado por esse ângulo. E o objetivo principal é todo mundo se ajudar. Eles até brincam comigo, porque o empreender é buscar soluções, né? E como eu tô nessas soluções de WhatsApp hoje, eu consigo fazer negócio com praticamente todo mundo, ou ajudar todo mundo de alguma forma, porque o WhatsApp hoje todo mundo usa, né? É a primeira pergunta que eu sempre faço, quem usa o WhatsApp aqui? Aprendeu falar e escrever Já tá no WhatsApp, tá no WhatsApp.
Então, quando entra alguém, fala, qual é a primeira pergunta que eu sempre faço? Quem usa o WhatsApp aqui? Daí todo mundo levanta, eu uso. Então, com certeza tem um caminho para a gente ajudar a vender mais, ou para te ajudar a melhorar o atendimento, ou organizar esse atendimento, porque são informações importantes. Show. Então, no clube hoje eu consegui ajudar bastante gente, e bastante gente ajudou também nesse sentido aí de crescimento e de novas ideias e até novos negócios, né? Às vezes gera muito negócio entre os membros ali do clube e até mesmo um negócio novo. Arrasou. Convido você, tá? Não sei qual é a sua ambiência, com quem você anda andando, de quem tu és, que eu direi quem tu és. Mas agora eu quero direcionar para o André. André, deu para perceber ali, eu gosto muito de falar sobre o empreendedorismo de necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. Legal. E entendendo a sua história, 8 anos de idade começou a empreender, foi necessidade, né? Você tem Necessidade, como total. falar, não, Ou fazia ou passava fome. empreender, exatamente. Só que a gente sabe que essa jornada da necessidade se torna uma oportunidade com o Sim. tempo. E hoje, olhando você, né, no nível que você tá, com a empresa, dando palestra no Brasil inteiro, conta um pouquinho pra gente quando que foi pra você a virada de chave de ter essa percepção, sou um empreendedor e a partir de agora eu consigo enxergar as oportunidades. Como que foi essa transição pra você? Tá. Para mim, a principal virada de chave foi o seguinte: empreender é liberdade. E é um dos valores que eu gosto mais e eu trago dentro da minha empresa também. A liberdade de fazer o quê? Que é quando você empreender, tá do lado de vendas, na minha visão. Quando você é um bom vendedor, é apaixonado pelo seu produto, pelo teu negócio, você consegue vender ele muito bem. E empreender é multiplicar isso. E o empreendedorismo, hoje, muitas pessoas perguntam para mim assim, André, como é que eu faço para empreender? A primeira coisa é você ter que se apaixonar por um produto ou por um serviço. Cara, e o que essa solução vai representar para a vida das outras pessoas? Então, o que me chamou mais atenção na época que foi o estalo maior para eu empreender foi em relação ao mercado e oportunidades. A gente fala muito do Brasil. O Brasil não presta, o Brasil é isso, muita gente, tá? O empreendedor ele tem que olhar com uma ótica diferente. O Brasil tem muita oportunidade, porque o Brasil tem muito problema. Se tem problema, tem oportunidade. Se tem oportunidade, tem negócio. Então, se você for uma pessoa que até eu brinco, tarado por resolver problema, você vai conseguir ter muitos negócios. Então, a minha principal virada de chave para empreender foi exatamente em 2020. Apesar de eu ter crescido num ambiente de empreendedores, fazer muitos negócios, mas a minha visão mais lateral de realmente dizer assim, cara, o que eu tocar hoje, eu posso empreender de forma rápida. Foi quando eu li um livro que foi uma virada de chave. Eu li um livro, não podia sair de casa, era pandemia. 2020, eu peguei um livro, eu acho que eu tenho aquela doença, como é que não pode ficar preso? Eu acho que eu tenho isso. Eu ficava agoniado, né? Agoniado é um termo lá do Nordeste, já percebeu, Natal. Aí eu tinha uma moto, eu peguei a moto, corri, fui para uma praia, peguei um livro e fui ler. Eu estava lendo O Segredo das Mentes Milionárias. E lá tinha dizendo exatamente essa quebra de crença da época que era, você pode ter vários negócios. E eu disse, cara, realmente eu posso ter vários negócios. Por que eu estou só focado em um negócio aqui? Não quer dizer que você vai fazer as coisas mais ou menos. Mas aí é a primeira sacada. Você tem que ter pessoas boas. Então você tem que ter um sócio, tem que ter um gestor bom para poder multiplicar com você. E aí eu levo um lema muito grande de dizer assim, cara, eu não gosto de ganhar nada sozinho. Eu gosto de ganhar junto, para que a gente desenvolva junto. Então, é eu remunerar bem aquela pessoa que está comigo ali. Então, hoje, a gente hoje tem um total de 8 startups dentro do nosso ecossistema. Então, 8 startups resolvendo problemas diferentes. Por quê? Porque tem muito problema no mercado. Então, foi a hora que me deu esse estalo, né? Incrível esse livro, gente. Anotem, O Segredo da Mente Milionária. Estamos com um tempo muito curto, ou seja, com certeza vocês vão achar ele nas informações aqui embaixo. Mas só pra gente encerrar esse episódio com chave de ouro, eu não posso terminar sem um toma lá da cá. Sabe o que é o toma lá da cá? Não. Pergunta, vocês respondem bem rapidinho. Eita. Coisa que vem na cabeça. Show. Aí eu vou direcionar para um, depois para outro, tá? Fechou. Bom, vou até começar por você, que eu acredito que essa pergunta já tem a resposta, né? Um livro que te marcou.
Já anotem aí, né, gente? Segredo da Mente Milionária. Eu também li esse livro e realmente ele faz uma virada de chave em qualquer empreendedor que se dispor a comer ele com farinha. Vamos colocar assim, Isso, né? mas eu posso fazer um jabá também pro meu livro, que eu tenho um produção, que é Vender é Minha Arte. Aê, ó, vender é minha arte. Pronto, já tá aqui 2 livros pra vocês, entenderam, Não, é né? muito bom, já terminei de ler, inclusive. Isso, valeu. Ricardo, um hábito que te ajuda no dia a dia. Um hábito que me ajuda no dia a dia, eu acredito que atividade física. Eu acordo cedo, eu acordo 5h30, 5 horas. Na verdade, 5h30 eu já tô com funcional, porque daí o teu dia já começa mais cedo e tu já começa no ritmo. Sim. Então, o mais difícil é tomar a primeira atitude, né? Uau. Então, isso faz uma grande diferença. Ou ir caminhar, mas enfim, já começar o dia com alguma Legal. atividade. André, um lema ou frase que te guia? Vendas salvam vidas. Olha! Isso aí tem estampado na A gente vai parede. ter que conversar muito nos bastidores. Isso né? tem estampado na parede da minha empresa. É mesmo? Exatamente. Adorei. Salvou minha vida? Verdade, verdade. A minha também, tá? Comecei com porta a porta. Exatamente. Uma falha que virou aprendizado, Ricardo. Confiar demais nas pessoas. Olha só, verdade. André, para encerrar, uma dica de ouro para quem quer empreender. Encontre um problema, se apaixone pela solução e vai ser difícil. Não desista. Por quê? Porque você pode impactar muitas vidas. Porque empreender é você prover bênção na vida das outras pessoas. Uau, arrasou. E aqui a gente encerra com chave de ouro. Meninos, muito obrigada. Foi um Obrigado. prazer, uma honra participar aqui com vocês, conhecer um pouquinho da trajetória. Quero mais os bastidores. E aí, você que Bora. está assistindo, morra de inveja, porque vocês vão ter que ir lá na rede social para conhecer um pouquinho mais da história deles. Aqui a gente encerra esse episódio aqui do nosso Empreende Brasil Club, edição especial do evento, hein, gente? Estamos aqui nos bastidores, na organização do evento. Beijo no coração de vocês e olha lá, não vai embora e se esquecer de se inscrever nesse canal. E a gente se vê por aí. Beijo no coração de vocês. Eu te espero no Empreende, hein?